Se o centro é uma pessoa, Jesus Cristo, então o sábado, a lei, a disciplina, a moral, tudo encontra o seu lugar. Servir a vida nova e não produzir culpa estéril. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos do 23 ao 28. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus nos coloca diante de um critério que pode libertar a nossa fé de duas tentações muito humanas: a aparência e a culpa. Na primeira leitura, Deus envia Samuel à casa de Jessé para ungir um rei. E quando passam diante dele os filhos mais impressionantes, o Senhor o corrige com uma frase que é como uma lâmina que separa o que parece do que é. Não julgues pela sua aparência. O homem vê as aparências, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui o texto usa um vocabulário decisivo: ver e coração. Na Sagrada Escritura, o coração não é só sentimento, é o centro da pessoa, é onde nascem as decisões, as intenções, as fidelidades reais. Deus não escolhe segundo o que brilha por fora, mas segundo o que está sendo gerado por dentro. E isso não é um detalhe moralista, é uma revelação. Deus se interessa por aquilo que muitas vezes nem nós conseguimos nomear com clareza: as intenções do coração. É nesse contexto que aparece Davi, o menor, o que nem tinha sido chamado a princípio. E então Samuel o unge, marca Davi para uma missão. É uma unção que o consagra. O óleo é sinal de escolha e de suavidade, mas também de responsabilidade. E o texto diz: o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Espírito é ruar. No hebraico, ruar é sopro, vento, força viva de Deus que move a história por dentro. O que muda a vida de Davi não é um título social, é uma presença. Deus vê o coração e, vendo-o, derrama o seu ruar, o seu espírito. Isso já nos provoca. Nós gastamos muitas energias tentando parecer melhores, parecer firmes, parecer homens e mulheres piedosos, mas Deus pergunta outra coisa: o que está acontecendo no teu coração quando ninguém está olhando? Qual é o motivo real das tuas escolhas? Com essa chave na mão, nós chegamos ao Evangelho de hoje e tudo isso fica muito luminoso. Jesus caminha num sábado e os discípulos colhem espigas. Os fariseus acusam: olha, por que fazem isso no dia de sábado, o que não é permitido? São Marcos capítulo 2, versículo 24. E Jesus responde lembrando Davi, que comeu os pães da proposição em tempo de necessidades. São Marcos capítulo 2, versículo 25 e 26. Depois vem a frase que destaca um critério de julgamento cristão: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. São Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28. Em grego, sábado, sabaton, vindo do hebraico Shabbat, é o descanso santo, é o dia do Senhor. Só que Jesus revela o coração do Shabbat. Não é uma regra para esmagar, mas um dom para humanizar. O sábado foi feito para o homem, ou seja, Deus não institui a lei para criar prisioneiros, mas para proteger a vida e orientar o amor. E aqui toca no ponto mais concreto, diria mais existencial, mais doloroso, quando nós invertemos essa frase e fazemos o homem para o sábado, quando a regra vale mais do que a pessoa. Nasce um efeito colateral quase inevitável. É o sentimento dominante,
que vira culpa. A pessoa vive se sentindo errada, insuficiente, sempre devendo, e encontra alívio não na misericórdia, mas no cumprir. A regra vira um carimbo, um controle, uma tentativa de garantir mérito. Só que isso produz uma fé de medo, não um caminho de comunhão. E o Evangelho hoje nos pede uma purificação. A lei é direção, não é o fim da viagem. A lei ela é importante, as regras são importantes, porque nos ajudam a chamar o bem de bem e o mal de mal, mas ela se torna diabólica quando passa a servir a nossa necessidade de nos justificar ou quando nos faz pensar que Deus é um fiscal. No fundo, quando a regra vira mais importante que o homem, nós começamos a imaginar um Deus que prefere a sacralidade de um sistema do que a fome real de um filho. E Jesus demonstra essa caricatura com um argumento simples. Se a vida humana está em jogo, manter a aparência de perfeição pode se tornar uma forma de desumanidade. Meus irmãos e minhas irmãs, é por isso que o Evangelho conclui dizendo: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Senhor aqui no texto bíblico, no grego, é Kyrios, e o Filho do Homem é Hohuios ton anthropon. Quer dizer, é uma expressão, Filho do Homem, que aponta para a autoridade messiânica, mas também para a solidariedade de Jesus com a nossa condição. Ele quer nos resgatar. Ele não domina para oprimir, ele é o Senhor para recolocar tudo no lugar. Deus no centro e o homem amado por Deus no caminho de Deus. E aqui as duas leituras se abraçam. Na primeira leitura do primeiro livro de Samuel, Deus olha o coração. É os homens que vê apenas as aparências. Em São Marcos, Jesus revela que a verdadeira fidelidade nasce do que mora por dentro, não do medo de transgredir por fora. Isso não elimina a moral. E repito, isso não elimina a moral, cura a moral de virar condenação e devolve à moral a sua própria vocação, ser serviço ao amor. Por isso, se hoje essa palavra quiser mexer com a nossa realidade humana, talvez ela nos faça duas perguntas muito diretas. O que governa a minha fé? O amor ou a culpa? E ainda mais fundo, qual é a intenção do meu coração quando eu faço o bem? Porque é possível cumprir e estar longe. É possível obedecer exteriormente e resistir interiormente. Saul, ontem, foi capaz de gestos religiosos. Se você não escutou a homilia de ontem, você pode escutar. Mas mesmo assim, Saul não escutou. Davi hoje nem parecia candidato, mas tinha um coração onde Deus podia habitar. E nós? Nós estamos tentando salvar a face diante dos outros ou estamos deixando Deus salvar o coração? Aqui ajuda muito escutar uma frase segura do magistério da Santa Igreja que recoloca o cristianismo na sua origem real. No documento O Povo Judeu e as Sagradas Escrituras na Bíblia Cristã, da Pontifícia Comissão Bíblica, o texto observa que nos evangelhos Jesus aparece respeitador da lei, mas também liberto das interpretações casuístas que a tornavam opressiva. A afirmação, o sábado foi feito para o homem, situa a lei em sua finalidade humana e divina, o bem do ser humano criado à imagem de Deus. O episódio das espigas arrancadas mostra que as necessidades humanas fundamentais prevalecem sobre as proibições rituais quando estas entram em conflito com aquelas. Observe que o magistério nos ajuda a entender que a lei é para o bem humano. Jesus revela sua finalidade profunda, libertando-a de interpretações que afastam do amor.
Meus irmãos e minhas irmãs, o encontro com Jesus é o início de uma nova vida. Se o começo é um encontro, então a regra não é um ídolo, é consequência. Se o centro é uma pessoa, Jesus Cristo, então o sábado, a lei, a disciplina, a moral, tudo encontra o seu lugar. Servir a vida nova e não produzir culpa estéril. E a tradição patrística confirma essa prioridade do amor com uma sentença curtíssima e contundente, que não é licença para fazer qualquer coisa, mas é prova de que a raiz é interior. Veja, se eu amo de verdade, eu não uso a lei para ferir. Eu uso a lei para proteger. Se eu amo de verdade, eu não preciso de culpa como motor. Eu tenho o desejo de agradar a Deus porque Deus já me alcançou. E então, o sábado ele volta a ser o que Deus quis, espaço de liberdade, de culto verdadeiro, de descanso que devolve dignidade, e a fé volta a ser o que Jesus quer, não um tribunal permanente dentro da consciência, mas um caminho de salvação onde Deus olha o coração e o cura. Peçamos então a graça de hoje. Senhor, livra-nos da tirania das aparências e da escravidão da culpa. Dai-nos um coração verdadeiro, que o Teu Espírito nos conduza por dentro, que a Tua palavra seja obedecida não por medo, mas por amor, e que a nossa fé deixe de ser um sábado que exige para se tornar um sábado que serve, porque Tu vieste para salvar e não para condenar. Uma santa e abençoada terça-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.